palestra de hoje será com Altamiro Lima, com o tema de Por que sofremos? Obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje para mais esse aprendizado. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, ao convite que a gente recebe carinhosamente desta casa abençoada e aqui nós nos encontramos para servir. Trago também um abraço afetuoso dos nossos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz, aqui de Palhoça. O tema proposto para a noite de hoje é o porquê sofremos. Vivemos em um mundo de prova e de expiações, um mundo ainda com diversidade de situações que nós enfrentamos no dia a dia. Por quê que nós estamos em um mundo de prova e de expiações ainda? É porque não evoluímos a tal ponto para sermos merecedores de um mundo mais elevado. Então, por isso que nós estamos nessa escola da alma, né? Escola do Espírito, neste grande aprendizado. Então, por isso, sendo um mundo de prova e de expiações, nós enfrentamos as nossas vicissitudes do nosso dia a dia, por isso, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes que enfrentamos. E aí sempre vem aquela pergunta: por que eu sofro? Por que tanto sofrimento? Qual a causa de tudo isso? É sem dúvida um tempo especial que estamos vivendo na Terra, com uma diversidade de situações. Ainda estamos atrelados às coisas da matéria, com guerra, com conflitos, com doenças ainda como câncer, doenças incuráveis, as pandemias, terremotos, maremotos, enfim, toda a situação do qual o nosso mundo vive. Então isso gera conflitos, gera uma série de situações que abala muitas pessoas despreparadas como nós, que estamos vivendo. Passamos momentos alegres e momentos felizes, mas também por momentos amargos e de frustrações. Não é assim que nós vivemos? Temos momentos que nós estamos numa felicidade muito grande. Parece que o céu se abriu para a gente, né? Mas há momentos que dá aquela baixa na nossa caminhada, né? E eu digo que é como se a gente está numa onda de um oceano, né? Aquela onda sobe, ela baixa, ela sobe, ela baixa. Temos momentos que estamos depressivos e temos momentos que estamos felizes. Só que nesses momentos depressivos, se nós parar na parte de baixo do depressivo, nós ficamos realmente depressivos, com depressão, e ficamos doentes. Mas esse é o grande desafio, que nessa baixa é o momento de nós nos erguer, confiar em Deus, confiar nos ensinamentos de Jesus e saber que nós nunca estivemos e nunca vamos estar só. E que esta melhora depende de cada um de nós. Por isso que este momento que nós baixamos é um momento de reflexão. Por quê? Por que eu estou passando por determinadas situações?
Por que surgiu uma enfermidade física? Por que houve a perda, entre aspas, que ninguém perde ninguém, de um ente querido? Por quê? Porque uma separação de um casamento, porque a perda de um emprego, enfim, tantas questionamentos que nós fizemos e não encontramos resposta. Mas na realidade é porque nós ignoramos. Somos ainda ignorantes em muitas situações, ignorante no sentido da falta do conhecimento. Porque quando nós nos aprofundamos neste conhecimento, essa autoanálise de nós mesmos, essa confiança na providência divina, nesse Deus soberanamente justo com cada um de nós erguemos com mais força ainda. E vamos ir de encontro que tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. Por isso que estamos vivendo em um mundo de prova e de expiações. Os mundos de prova e de expiação são mundos do qual os habitantes precisam de ajuste. Nós estamos nos ajustando conosco e com aqueles que nos rodeiam, que vivem conosco, já começando dentro da própria família. Este convívio, essa célula primeira de uma sociedade que é a família. Ali o grande desafio, as nossas grandes dificuldades que enfrentamos. Por quê? Porque ali há espíritos de diversas ordens, no processo evolutivo, convivendo no meio familiar. Então, por isso que uns são pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais caridosos, e outros não. Outros já são mais ásperos, mais agressivos, propensos a determinadas viciações. Às vezes é um conflito dentro do lar sobre o casal, às vezes é a esposa que é uma doçura de pessoa, e às vezes é o marido. Então há aqueles conflitos dentro do meio familiar, e às vezes não, às vezes são um lar muito felizes, e eu digo que são espíritos afins. Então ali que vive em paz, em harmonia, todo mundo se entende, todo mundo se ajuda, há um companheirismo muito grande. Então essas situações que aparecem no dia a dia dentro de um lar harmonioso, ele é muito melhor para se viver. Existe paz, existe felicidade. Então a felicidade é relativa nesses sentidos. Então essa variação de situações no mundo que vivemos nos causa uns paz, felicidade, e o outro insegurança, sofrimento. É um acerto de contas com as leis divinas que nós estamos vivendo. Estamos vivendo esse acerto de conta. Por quê? Porque no passado e no presente nós transgredimos as leis divinas. Então é nós que somos devedores. Porque se nós quando nós ultrapassamos os nossos limites, que comprometemos uma lei que é imutável como a lei divina, nós vamos sofrer as consequências dos nossos próprios atos. E aí Deus não é o culpado. E muitas vezes tem gente que diz: eu não sei o que é que está acontecendo comigo, porque tudo dá errado na minha vida. Eu tinha um companheiro, um amigo, até espírita, muito brincalhão, e ele dizia: Altamiro, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Eu já disse para o homem lá em cima parar de me acertar,
porque já são a 8ª cirurgia que eu fiz e agora vou fazer mais uma. Aí eu disse, olha, para e analisa. Quem sabe quantos cortes tu desse em outras vidas em alguém, e agora tu está sendo cortado, quantas vezes? Já a 8ª vez. Então, são às vezes, às vezes, expiações de vidas passadas, situações que nós transgredimos uma lei e nós temos que reparar. Quando não é no passado, é nessa. Então, por isso que nós temos que observar muito bem os nossos atos, Expiar é resgatar dívida, é pagar. Quando a gente deve, nós temos que pagar, temos esse compromisso, Pagar as nossas dívidas. E quando paga, a gente sente-se aliviado. E quando nós concluímos uma dívida divina, uma transgressão, nós vamos viver em paz nesta vida e a vida após a morte, A vida futura, porque essa aqui é transitória, é passageira. E não adianta nós ficar lamentando, porque quanto mais nós vamos lamentar, mais sofrimentos nós vamos ter. Mais conflitos nós criamos com nós mesmos e prejudicamos aqueles nossos irmãos que estão junto de nós. A Terra é um mundo de aprendizagem e por isso é um mundo de provas. É um aprendizado. O que é uma prova? Quando se fala em prova, a gente remete mais ao colégio, Quando nós estávamos no colégio, e as crianças no colégio, numa faculdade, nós passamos pelas provas para ver se realmente nós aprendemos aquela matéria. Se não aprendemos, nós vamos ter que repetir até aprender aquilo que está em nossas mãos. Então, o mundo de prova é este que nós estamos vivendo no atual. E quais são a repetição das matérias? As nossas reencarnações. Então, por isso que Deus é justo. Deus nos dá oportunidade, tantas quantas for necessária, para nós passar por essas provas. E as expiações, que são as causas do nosso sofrimento, entre aspas. Colocamos essa palavra sofrimento. E Deus não nos criou para sofrer. Deus nos criou para sermos criaturas felizes e não criaturas infelizes. Então Ele nos colocou nesse mundo uma oportunidade, desde o momento da nossa criação, para evoluir, trabalhar na sua obra. E todos nós somos importantes nesse sentido. Todos nós. Então, por esse elo de ligação entre um e outro, um dando a mão para o outro, aquele que está com dificuldade, aquele que já entendeu um pouco mais, que já está numa situação um pouquinho melhor, ajuda aquele mais fraco, em vez de lamentar, acusar, apontar defeitos, ser egoísta, orgulhoso, vaidoso. Esses são as causas do nosso sofrimento. Por que sofremos? Sofremos justamente porque não compreendemos, não trabalhamos o lado altruísta e trabalhamos mais o lado egoísta. Procuramos mais o ter do que trabalhar o ser. Então, quando nós trabalhar a questão do ser espiritual, que somos nós, buscando essa autoanálise de nós mesmos, esse autoconhecimento, vamos de encontro a Deus e vamos ver que Deus é soberanamente justo e bom. Daí as coisas começam a ter uma noção melhor na nossa vida. Nós vamos entender melhor
Em todos os momentos estamos em prova e expiações. É importante analisar como estamos enfrentando as nossas provas e as nossas expiações. Como é que nós estamos enfrentando? Será que é reclamando? Será que esse é a solução? É olhar para o dia, se está chovendo, reclamamos porque está chovendo. Se está de sol, reclama porque tem muito sol. Se tem vento, reclama porque tem vento. Se está frio, reclama do frio. Enfim, é uma lamentação todos os dias. Isso quando não volta para a cama e tapa a cabeça e diz: olha, eu não vou trabalhar hoje, porque eu estou doente. E começa a criar mais enfermidade, mais doença psíquica, porque o nosso pensamento é uma fonte geradora de energia. Nós tanto trabalhamos ela para o lado bom como para o lado negativo. E isto nos causa assim, dores e sofrimentos e enfermidades físicas, materiais. E atraímos irmãos da mesma ordem, do mesmo campo vibratório. No mundo de provas e expiações, nós só teremos aflições, assim disse Jesus. Vós tereis aflições. Vivemos aflitos todo dia aflitos. A mãe fica aflita quando arruma o filho, leva para o colégio e fica pensando: o que é que meu filho está fazendo lá? Como é que ele está? Que horas que vem? Será que está acontecendo alguma coisa negativa ou coisa positiva? E aí vai buscar no colégio, a preocupação do trânsito. O indivíduo vai para o trabalho, aquela preocupação, aquele aflição. Será que eu vou chegar? Será como é que está o trânsito? Como é que vai estar o meu trabalho hoje? A minha volta para casa. Chega em casa, a aflição com a esposa, com o marido, com os filhos. A arrumar mais o dia de amanhã, há mesmos problemas. Às vezes surge uma enfermidade, fica aflito com aquilo, às vezes sofre antecipadamente, porque vai fazer um exame, fica pensando negativo: será que eu tenho câncer? Quanto tempo que vai durar a minha vida? Chega diante do médico, o médico analisa e diz: o senhor ou a senhora está bem, está ótimo. Mas a pessoa fica naquelas aflições todos os dias, criando com isso graves enfermidades, doenças materiais através do pensamento. Então nós vivemos no mundo e nos encontramos sempre nessas aflições, sempre. Tudo está perfeito de acordo com as leis divinas, nada está errado, nada, tudo está perfeito. Tudo. Nós é que causamos o problema. Nós é que não entendemos, por falta do conhecimento. Então, por isso, nós temos que fazer essa busca incessantemente íntima em cada um de nós. Esse autoconhecimento, o estudo, meus irmãos. Conhecereis a verdade e ela te libertará, assim disse Jesus, né? Nos libertando das nossas dificuldades, procurando um norte na nossa vida, alicerçado em cima de uma fé raciocinada. Isto é outra questão da fé. Quando a gente pergunta a alguém: você tem fé? Ai, eu tenho fé. Você tem fé em Deus? Ai, quem somos nós sem Deus? E Jesus? Jesus é uma bênção, todos os ensinamentos. Mas, quando surge alguma dificuldade de qualquer ordem na nossa vida, perde a fé. Aí diz: Deus esqueceu de mim. Quantos vêm procurar no diálogo com a gente
e diz: seu Altamiro, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Eu dou um passo para frente e 2 para trás. Por quê? Tudo dá errado na minha vida. É a minha família, é o meu emprego, é a minha situação financeira. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, e tudo isso eu perdi. Ora, a culpa não é de Deus. Então nós devemos fazer uma viagem. Chega em determinado ponto que surgiu um efeito, porque não existe efeito sem causa. Então faz uma viagem de volta. Procura naquele ponto aonde se originou a causa daquele efeito que está te incomodando. E aí viaja até o ponto aonde se localizou, se deu início àquele problema. Ajusta justamente naquele ponto, resolve aquele problema naquele ponto. O efeito desaparece, os problemas desaparecem. Se não deu certo em determinadas situações, busque outros caminhos. Um casamento, por exemplo, quando entra em conflito, se houve algum conflito, é porque houve alguma causa, uma incompreensão, faltou o carinho, a atenção, o amor, faltou alguma coisa. Então ali é a hora de chamar, conversar, ajustar, corrigir, para que daquele ponto em diante comece a fazer uma mudança na sua vida. Mas se não deu certo, paciência. Pior é ficar se agredindo, tirando a vida um do outro, como hoje, o feminicídio, como está acontecendo no nosso Brasil, que é alarmante, e no mundo. Por quê? Chegar a ponto de tirar a vida um do outro, aquilo que não está unido pelo amor, separado está. Separado está. Então, antes, procure analisar, se preparar bem para uma união entre dois, para formar uma família, porque os filhos são vítimas de situações, não pensam nos filhos, é um pensamento egoísta. Então nós devemos analisar profundamente tantas situações que nós podemos evitar situações difíceis, complicadas. Por isso, o porquê das dores e do sofrimento. Por que sofremos? Por quê? Na pergunta 920 a 922 do Livro dos Espíritos, a 920, Kardec indaga: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele abrandar os seus males e de ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Depende dele, depende de nós ser feliz. Essa felicidade depende de nós. Então, o mundo que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo feliz, é um mundo lindo, que nós não soubemos aproveitar. É uma correria, parece que está todos enlouquecidos, ninguém respeita ninguém, principalmente o nosso trânsito. Porque o trânsito está violento. Não, não é o trânsito que está violento, é nós que somos violentos no trânsito. Porque se houver educação, ponto-chave educação, e se nós analisar os ensinamentos do Cristo, quando ele diz: fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse, pronto, as coisas funcionam na mais perfeita harmonia.
Não precisa mais placa de trânsito, sinaleira, nada. Leis, as leis civis não precisa nem existir. Quando nós trabalhar esse respeito, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o outro como gostaria que o outro te fizesse. Quantos ensinamentos que o objetivo de Jesus, que veio até nós, nos trazer tanta sabedoria, para nos libertar das dores e dos sofrimentos causados por nós mesmos. E na 921, ele continua indagando: concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, pode o homem desfrutar de uma felicidade relativa? E a resposta nos diz que o homem é quase sempre o artífice de sua própria felicidade. Ele é. Ao praticar a lei de Deus, poupa-se de muitos males e pode até desfrutar de uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência no mundo grosseiro, de prova e de expiações como o nosso. Então, nós esperamos tanto, falamos tanto sobre a questão da regeneração, ou seja, um mundo regenerado, né? Essa transformação de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Mas pensam que é uma virada de ano, muitos colocam até no calendário 2050, o mundo já vai ficar regenerado. Acabe com esse pensamento, gente. Vamos pensar na nossa regeneração. Como é que eu estou me regenerando? Eu posso estar hoje no mundo de prova e expiação, uma criatura regenerada, convivendo com os nossos irmãos com dificuldade. Ora, se eu me regenerei, eu parei com as minhas viciações, as minhas práticas negativas, o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, as minhas viciações mundanas, então eu vou servir como modelo para que aqueles que vivem comigo dentro do meu lar sirva como exemplos para estes nossos irmãos. Já começa dentro da família. E quando nós vamos conviver em sociedade, nós vamos ser esse exemplo de pessoa, um homem de bem, que estamos muito longe desse homem de bem, né? Então vamos ser mais passivo, mais carinhoso, mais compreensivo, mais caridoso, em tantas situações que nós temos e podemos viver neste mundo ainda de provas e expiações ainda grosseiro, e ser muito feliz. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Há, no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Pergunta de Kardec. Para a vida material, aposto do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Olha só, a posse do necessário. Mas nós nunca nos conformamos com aquilo que temos. Sempre queremos mais. E entramos em conflito com nós mesmos. Porque o meu amigo comprou um carro do ano. E ele tem um carrinho bom ainda, mas ele quer ter o mesmo carro do amigo. O vizinho fez alguma coisa, eu vou querer fazer o mesmo que ele fez.
em tantas coisas, né, meus irmãos? Essa ambição, essa busca incessante de querer mais e mais e mais, e não se conforma com aquilo que tem. Então, a posse do necessário e a vida futura, a consciência que nós temos que ter e crer na vida futura. Por quê? Porque tudo isso aqui é passageiro, é transitório. A vida não é essa, a verdadeira vida. Aqui nós estamos numa escola, a escola da alma, esse grande aprendizado. Isto sim, porque daqui a pouco nós já não estamos mais aqui, já estamos na dimensão espiritual. E o que é que nós estamos nos preparando? Como estamos nos preparando para chegar no verdadeiro mundo que é o espiritual? O que é que nós estamos levando? Será que é o nosso carro do ano? A nossa mansão? A nossa poupança? Voltamos do jeito que chegamos, nada mais do que isso. Mas que devemos voltar com a nossa consciência tranquila, mas podemos ser felizes vivendo em um mundo como o nosso, tantas belezas naturais, os mares, as florestas, e a gente não perde um tempo, ou seja, tiramos um momento para admirar quanta beleza que nós temos ao redor de nós, né? Um pássaro que canta, uma flor que se abre, as ondas dos mares, né? À beira de uma cachoeira, uma árvore, uma floresta, tantas coisas lindas, e nós não perdemos tempo. Então devemos pensar melhor nisso, para que não venhamos sofrer as consequências dos nossos próprios atos. Aqui fica a mensagem da noite de hoje para os nossos irmãos, já começando por este que fala, para que possamos meditar um pouquinho mais, para não sofrer tanto, porque Deus não nos criou para sofrer, Deus nos criou para sermos felizes. Agradeço a atenção, o carinho, as vibrações que vieram até mim. Rogamos a Deus muita paz e um bom final de semana. Muito obrigado.